Primeiro dando os créditos, né? É uma expressão do André Rocha. Boa. Time arame liso. E olha que essa expressão ele começou a utilizar e a gente também adotou tem muito tempo. Eu nem lembro como, hein, André? Faz tempo, né? Porque o Flamengo é arame liso há muito tempo. Outros times eventualmente são, o Flamengo sempre é. O elenco todo foi trocado já desses últimos anos, mas parece que há um critério assim, só contratamos jogadores arame liso, salvo exceções. O Samuel Lino custou 25 milhões de euros. Pode fazer uma atuação como a de ontem? É aceitável? É aceitável um goleiro tomar uma bola que passa embaixo do sovaco dele, goleiro do Flamengo? Depois de uma saída com mão de manteiga? É aceitável o Pedro dar um chute peteleco, patético, aos 42 minutos do segundo tempo, quando domina a bola, tem a chance de, encher o pé. E aí, de repente, bate alguém e não entra. Mas você dá uma pancada para dentro do gol. Olha aí, gente. Uma série de coisas absurdas isso aconteceram ontem. Inclusive, o presidente falando entre se coroa, né? Andou falando sobre isso, né? Eu nem tinha passado de fase, antes não tinha nem estreado, já tinha gente falando sobre isso. É uma falta de noção da realidade. Enfim, a Copa do Brasil não é a competição mais importante, mas ela tem sua relevância. Em 2024 o Flamengo ganhou, foi tudo de bom. Agora não vale nada? Tudo bem, você não vai priorizar, mas o time que o Flamengo colocou em campo, mesmo sem titulares, sem alguns titulares, né? Ao todo ele não usou, entre contundidos e preservados, 6 jogadores que poderiam estar em campo. Né? Léo Ortiz, Varela, Pulgar, Paquetá, Arrascaeta, o próprio Pedro, Plata, que seriam titulares ou opções importantes na ausência de um outro titular. Mesmo assim, vamos combinar, né? O Vitória tem um elenco inferior, estava 2-0 o Flamengo. O Eric fez um gol chutando com liberdade, chutando muito bem, não é toda hora que acerta, mas acertou no Maracanã, fez um gol. O Cebolinha voltou trotando. Ontem, de novo, ele teve espaço para finalizar. E o Lino assistiu. Como o Alacian assistiu o cruzamento que gerou gol do empate contra o Vasco, naqueles 2-2. Então falta muita coisa. Esse é trabalho do técnico e dos jogadores. E principalmente do senhor José Boto, que faz um trabalho em termos de contratações pior do que o do Marcos Braz. E dentro do clube, pelo que eu sei, não é uma pessoa muito querida pelos jogadores, pelo pessoal do departamento. Não é o mais popular. Você pode dizer, chefe não tem que ser querido. Sim, se ele for bom pra cacete, cara, que se dane se as pessoas não gostam dele. O trabalho funciona. O Boto não é bom. O Boto não é bom. A última contratação com ótima relação custo-benefício feita pelo Flamengo foi pelo Marcos Braz e pelo Bruno Spindel. Varela, que é o melhor lateral do Flamengo hoje, dos 4, o mais confiável, o Alexandre veio muito mal, ontem novamente não jogou bem, e chegou naquele episódio da guerra da Rússia com a Ucrânia, sem pagamento de multa rescisória, chegou né? Chegou pelo salário. Em contrapartida, o outro jogador da posição, que é o Emerson Royal, que é inferior a ele, nem acho que ele tenha sido pior em campo ontem, pelo contrário, mas custou 9 milhões de euros. No que o Boto consegue ser melhor que o Braz? Não estou aqui defendendo o Braz, não, tá? Estou mostrando que não melhorou. Não melhorou. E ele é ele é o artífice, junto com o BAP, da demissão do Felipe Luiz, com a contratação do Leonardo Jardim da maneira que foi feita. Não que o Leonardo Jardim seja ruim. Não acho que ele seja um técnico ruim. Mas, reparem, com o Felipe Luiz esse ano, o Flamengo fracassou contra o Corinthians, fracassou contra o Lanús. E agora com o Jardim, fracassou contra o Bragantino. Não foi um jogo valendo taça, mas foram 3 pontos importantes do brasileiro. Uma derrota vergonhosa. E fracassou contra o Vitória. Então, o problema não estava exatamente no técnico, né? Tem coisas maiores acontecendo. Inclusive com jogadores que dão sinais assim de que você não pode contar muito com eles. Né? Alguém acha que o Cebolinha ainda pode ajudar o Flamengo? Pode até circunstancialmente entrar no domingo e fazer um gol. Mas, cara, o que ele agrega? O cara que já falou que quer ir embora. Por que esse dirigente não aproveita enquanto ainda tem um contrato em vigor na última janela? Ele negociava. Pega algum dinheiro, troca por alguém. Não, vamos deixar o jogador fazer um pré-contrato, ficar ganhando dinheiro do Flamengo até o final do ano, jogando nada. Nada. Não acrescenta nada. E aí você não pensa em ter um outro jogador para a posição, porque tem o cara lá, mas o cara não acrescenta nada. O que é o Luiz Araújo hoje, gente? O que é o Luiz Araújo? O que foi a atuação dele ontem? E na transmissão ainda reclamaram quando ele foi substituído. Aí eu não aguento, né? Eu devo ter ficado louco. Mauro, eu achei um time displicente ontem. E eu achei uma vergonha. Para mim foi uma vergonha o Flamengo não passar da Vitória. Mauro, quero saber de você. Já falei aqui o que você disse do peteleco do 9 do Flamengo para levar para os pênaltis.
E é ridículo, né, Mauro? Flamengo eliminado em oitavas de final para um time que, pô, é muito abaixo do Flamengo, Mauro César Pereira. Boa tarde a todos. Só frisando o seguinte, ano passado o Atlético Mineiro ficou só 3 pontos à frente do Vitória e nesse ano está atrás do Vitória. Não tem muita diferença, não. Cara, ele é muito bom. Não tem muita diferença, não. Com um detalhe, no ano passado o Flamengo se complicou no jogo de ida na pataquada do Léo Pereira, tomou um gol, perdeu por 1-0, ganhou o jogo em Belo Horizonte, o seu Pedro perde um gol no final do primeiro tempo, que era um gol do 2-0. Aí foi para os pênaltis e perdeu. Dessa vez nem foi para os pênaltis. E o Flamengo finalizou nos 2 jogos contra a Vitória 47 vezes, fez 1 gol, 2 gols. E finalizou nos 2 últimos jogos, Grêmio e Vitória, 46 vezes, fez 1 gol. Aí fica difícil, né? Eu não acho que foi falta de empenho, não. O time até se empenhou, não foi modo banana, é modo arame liso. É o time que não faz gol. Não faz gol. Jogadores que não fazem gol. E aí acho que entra o trabalho dos técnicos, não só do Jardim, porque esse é um problema antigo, a incompetência dos jogadores. Não pode o Samuel Lino custar o que custou e não finaliza uma bola para o gol. Quando chuta, tem medo de chutar, baixa a cabeça. O técnico tem que cobrar isso, tem que mostrar para o jogador que está errado, tem que treinar, tem que orientar, tem que exigir que ele corresponda às expectativas que ele carrega, até pelo que ele custou ao clube. E o Pedro, com aquele peteleco, aquilo é um escárnio, aquilo é um deboche, aquilo é um momento de uma displicência inaceitável internamente. Isso não pode passar em branco. É para chamar a atenção com muita veemência. Pegar o vídeo e mostrar e falar: filho, o que você queria fazer aqui? Qual era a sua intenção? Estava pensando que estava onde? Na praia, jogando com os amigos? Pelo amor de Deus. Né? Agora, outra questão, o Rossi, né? Que falhou 2 vezes no segundo gol. 2 falhas ridículas. A segunda bola passou embaixo do sovaco dele. O primeiro saiu com mão de manteiga. Mas aí o goleiro que foi contratado não joga nem a Copa do Brasil. Você não sabe se ele está pronto para disputar a posição de fato, né? E no primeiro gol também do Eric, o Eric já fez um golaço no Maracanã. O seu Everton Cebolinha voltou trotando. Quando percebeu que o Eric estava livre e ia finalizar, tentou correr, era tarde demais. Golaço. E ontem o que aconteceu? O Samuel Lino ficou marcando a distância. Sabe que o cara tem um bom chute, que não acerta toda hora. No São Paulo não acertava, mas já tinha acertado no jogo de ida. Diminui o espaço. Não. Ficou observando, dominou, bateu o gol. Esse gol já condiciona no jogo. Do Vitória, eu só faço uma ressalva negativa, que é esse comportamento ridículo que o time teve no jogo do Brasileiro, repetiu ontem e em outros jogos. Que é toda hora se jogar, por qualquer contato, pedindo faltinha. Isso é insuportável. É um método que tem que ser combatido. O Samuel Lino também faz isso, do Flamengo, mas o Vitória, o time inteiro faz isso. É o tempo todo. Isso é muito chato. O outro, o Rafael Claus, foi muito mal, tolerante com a cera, tolerante com esse tipo de comportamento. É a única ressalva. No mais, o Vitória fez o jogo dentro das suas possibilidades, competiu, se mobilizou, encarou como tinha que encarar e mereceu a classificação. E o Flamengo foi uma vergonha, não por perder para o Vitória, mas pelo comportamento, pela falta de pontaria, pela incapacidade de fazer um gol para levar uma disputa de pênalti, pelo menos. Tinha vantagem quando chegou ao estágio do Barradão, porque venceram o jogo por 2-1 no Rio de Janeiro. Enfim, a eliminação da Copa do Brasil, ela traz aí, de fato, um benefício indireto, que é o calendário mais suave. Então, o Flamengo vai ter algumas datas no mês de... Por exemplo, estou dando aqui as datas aqui, ó. Deixa eu olhar aqui só um instantinho. Já começa em agosto, logo depois da Copa do Mundo. A Copa do Mundo termina e volta em julho, o Brasileiro, e depois Libertadores, Sul-Americana. E aí o Flamengo já terá... no dia 1 e 2 de agosto, 5 e 6, que é 2 meios de semana, não joga, porque tem Copa do Brasil. Mais adiante, 26 e 27 de agosto e 2 e 3 de setembro, mais 2 meios de semana livre. Depois, em novembro, na reta final do Brasileiro e da Libertadores, se chegar lá. Semifinal do dia 1 e dia 8 de novembro, também não joga. A final é dia 6 de dezembro, um pouco depois da final da Libertadores. Ou seja, vai ter um calendário mais suave, vai ter mais tempo para se preparar, mas essas datas, elas só valerão a pena se o time aproveitá-las bem. Depende do técnico, especialmente, né, do trabalho da comissão técnica. E acho que mais do que nunca tem que se questionar o trabalho do senhor José Boto. Já está quase 1 ano e meio do Flamengo e não consegue montar um elenco, fazer os ajustes necessários para que tenha jogadores com poder de decisão. E quando tem chance de vender um ou outro, não faz grandes negócios, investe mais pesado do que nos tempos do Marcos Braz. E a última contratação
com alta relação, ótima relação custo-benefício, porque veio pelo salário sem pagamento de multa, foi o Varela, ainda no tempo da outra gestão. Para a mesma posição, ele pagou 9 milhões de euros do Emerson Royal, que é a reserva do Varela, que é o único lateral confiável no Flamengo hoje. O Alexandre está numa fase muito ruim. Vai para a Copa do Mundo, mas tudo indica, né? Mas a fase dele é muito ruim. Não sabemos nem se ele está chegando ao seu ocaso, seu final de carreira. Então, assim, a eliminação pelo contexto é muito vergonhosa, pela maneira que foi eliminado o Flamengo. Não pelo Vitória. O Vitória foi merecedor, jogou o que poderia jogar. Tá vendo? Que cortou. Lucas Arcanjo faz uma defesa que senta no chão, aí mexe o joelho. Gente, não dá. Isso aí do futebol tem que parar. E no Brasil, essa praga é o único senão que eu faço do Vitória. É o único. Agora, mereceu a classificação. O Flamengo fez um papelão nessa Copa do Brasil. E mostra que, quando trocaram de técnico, o problema maior não era o Felipe Luiz. Porque se o Felipe perdeu para o Lanús, o Jardim perdeu para o Vitória. Né? Se o Felipe perdeu para o Corinthians na Supercopa, o Jardim tomou 3-0 do Red Bull Bragantino. Então o problema está em outro lugar. Talvez esteja acima do senhor José Boto, que faz um péssimo trabalho. O Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil ao perder para o Vitória por 2-0, no Barradão, na noite desta quinta-feira, em jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil. A equipe carioca tinha vantagem de 1-0, mas sofreu revés em Salvador e saiu na competição de forma precoce. O técnico Leonardo Jardim analisou a atuação da sua equipe. Indagado sobre a necessidade de melhorar o aproveitamento das finalizações, o treinador explicou: melhor eficácia é o gesto técnico. Treinamos finalização, mas tem a ver com a confiança do jogador. Hoje foi um jogo que tivemos um domínio de posse, 26 finalizações e não concretizamos. Não por falta de atitude e empenho. O primeiro foi um grande gol. No segundo foi um erro em escanteio, em que precisamos ter mais atenção. Perdemos o que era um dos objetivos nessa primeira fase da temporada. Tentamos até o fim, colocamos jogadores mais ofensivos, preenchemos a área, criamos situações, mas erramos ao finalizar. Não é vexame, mas é inesperado. O Flamengo contra qualquer adversário é sempre favorito.